E aí, beleza? Eu sou o Fabiano e você está no podcast Minha Ideia Podcast, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do horário que você está curtindo o episódio. Bom, nesse episódio não vai ter música, tá? Eu resolvi não botar mais as músicas por um único motivo. Como eu tenho um canal também no YouTube e lá deu direitos autorais, mesmo numa música que não tem copyright, mas pode que essa música agora no futuro, eu peguei uma música já um pouco antiga, né? Pode que ela veio ser comprada por alguém e tudo mais, e agora ela tem copyright sim. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou evitar usar músicas de terceiros. Talvez eu grave aqui uma música, de fato, e coloque aqui, mas a princípio vamos rodar o nosso podcast sem música. Eu espero que você me compreenda e eu agradeço aí a sua companhia, beleza? Bom, vamos lá, começar. E esse episódio eu quero falar um pouco sobre o Nintendo Switch. Meus amigos, Nintendo Switch, que é um console aí, o último console lançado pela Nintendo, tá? Sendo ele uma ideia híbrida. Híbrida não existe, né? Eu acho que eu nem sei se existe essa palavra, mas é híbrida, tá? Entre console de mesa e portátil, tá bom? Então vamos lá falar desse carinha, o que eu acho dele. Eu tenho duas unidades do Nintendo Switch. Eu tenho a versão que é híbrida, né? Que é o modelo V1, a primeira versão, e tem o modelo também Lite, né? Que ele é só portátil, ele já não vai na TV, mas eu vou explicar melhor essas funcionalidades, essas diferenças e tudo mais nesse episódio. Se você gostou, fica comigo e vamos lá nessa jornada. Bom, a Nintendo, todo mundo sabe que é uma empresa japonesa, uma empresa bem bacana. Temos vários clássicos absolutos que compõem o carro-chefe da empresa, como a franquia Super Mario, a franquia The Legend of Zelda, a franquia Metroid, Star Fox, entre outras, né? Donkey Kong. Nossa, posso falar bastante coisa aqui, vai longe. Então, mas eu citei algumas conhecidas aí, que eu acho que você também conhece, né? Se você não conhece a Nintendo, não sei em que mundo você está. Mas, enfim, vamos lá. E o Nintendo sempre fez parte da minha vida, tá? Desde a infância. E eu tive um Nintendinho, Famiclone no caso, né? O Dynavision que eu tive. Eu nunca tive o Nintendo original, 8 bits. Mas joguei vários clássicos na época. Tive o Super Nintendo um bom tempo, tá? O Super Nintendo aí versão americana, que é muito bonita pra mim, aquela que fica dourada depois, né? Então fica a versão Gold. Eu tive também... Aí eu não tive o Nintendo 64 na época. Eu gostei muito, achava bem bacana. Eu joguei apenas uma vez, tá? O Nintendo 64 na época mesmo, uma vez só, que eu me lembro. Só que isso eu posso contar num episódio especial sobre Nintendo 64, né? Pode ser, com certeza vai ser assim. Hoje em dia eu tenho ele, né? Eu tenho até duas versões, uma que eu pintei, eu personalizei, e a outra tá originalzinho, do jeito que ele é mesmo de fábrica, né? E depois foi vindo, né? Veio o GameCube. O GameCube também não tive na época, eu tenho um hoje em dia. GameCube que é bem bacana, que foi a casa do Resident Evil 4, ia ser um exclusivo de GameCube, mas depois ele foi portado para todos os outros videogames do planeta. Acho que até uma calculadora roda hoje em dia o Resident Evil 4, né? Porque ele foi portado para muitos consoles mesmo, até o Zibo, nosso querido console brasileiro, Zibo, tem uma versão de Resident Evil. Então o game foi bem popular, né? Digamos assim. E depois veio o Nintendo Wii, fez um sucesso absurdo. Eu tive o Nintendo Wii na época, amo o Nintendo Wii de paixão, amo até hoje, né? Um querido console aí, Nintendo Wii, e eu joguei muitos clássicos nele, muito clássicos mesmo. E também temos, após, o Nintendo Wii U, tá? Que é, vamos dizer, o protótipo, tá? Do que viria a ser o Nintendo Switch. Até tô com o meu em mãos aqui, ó. Ouve a musiquinha aqui, ó. Tá aí, ó. Aquela musiquinha que acalma, relaxa, tá? E o que acontece? Por que você tá com seu Nintendo Wii U nas mãos? É que eu quero fazer algumas coisinhas nele aqui, na verdade. E já aproveitei aqui para pegar ele, para ver, tá? Como ele tá desbloqueado hoje em dia, agora eu consigo aproveitar mais ele, porque de fato a Nintendo matou ele já, né? Acabou com a loja, acabou com o online.
Você só encontra os jogos originais e tudo mais. Mas ele desbloqueado, né? O desbloqueio é muito simples. Você consegue desbloquear o Nintendo em mais ou menos uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. Opa! Você seguir 10 minutinhos um tutorial aí, você desbloqueia ele facinho, cara. Então é bem tranquilo é bem tranquilo mesmo de você desbloquear ele e aproveitar ele ao máximo que puder, porque aí é legal de baixar os jogos e jogar, né? Caso contrário, você fica limitado a comprar os jogos mídia física, da qual o pessoal hoje em dia cobra o olho da cara. E o curioso do Nintendo Wii U é o seguinte, é que ele tem uma tela, tá? Ele tem uma tela à parte que é o controle com uma tela, bem no fim, no formato do Nintendo Switch mesmo. E tem a base de um console de mesa mesmo. Então ele acabou sendo um fracasso, o pessoal não entendeu a proposta do qual era o console e tudo mais. Ele acabou ficando no esquecimento e flopou demais. Aí acontece. Só que ele já trouxe alguma ideia do que poderia ser o Nintendo Switch. E aí viemos ao Nintendo Switch, que é de fato um console aí híbrido, tanto de mesa quanto portátil, tá? Que funcionou muito bem, é um sucesso de vendas, é um dos consoles que mais vendeu até hoje, só que ele não tem o mesmo poder aí de um PlayStation 5, muito menos de um Xbox Series S ou X, né? Enfim, não tem esse poder todo, mas ele tem um poder, eu consideraria ele um pouco melhor que um Play 3. Ele chega perto de um PlayStation 4, eu acho. Do poder, né? Do poder de fogo dele. Mas nele temos muitos jogos bacanas demais, tá? Temos Super Mario Odyssey. Temos o Mario Wonder. Temos o Legend of Zelda Breath of the Wild, tá? E o Tears of the Kingdom, né? Que são dois jogos aí que criou novas vertentes no mundo RPG, no jogo de mundo aberto. Né, criou novas ideias, né? Você vê que conseguiram inovar em um game de aventura aí com mundo aberto, né? Então aonde você vê, você pode chegar lá, independente do quão longe esteja, cara. Isso é muito bacana dentro dos jogos. E eu acho que o Zelda Breath of the Wild fez muito bem isso aí, trouxe muito bem esse elemento. É um jogo lindo, fantástico, muito bacana mesmo, tá? Franquia Pokémon. Franquia Pokémon é uma franquia que eu gosto muito desde a época do Game Boy. E no Nintendo Switch ele se expandiu aí um pouquinho para o mundo aberto também. Eu acho que só não foi muito bem executado, infelizmente. Mas temos bons jogos aí de Pokémon na atualidade. É bem bacana mesmo. Eu cheguei a pegar o meu primeiro Pokémon Shine no Pokémon... Como é que é o nome do Pokémon, mano? Pokémon Eevee. Let's Go Eevee, né? Nome do game. Que é um remake do primeiro, né? Que é um remake dos primeiros jogos. Eu consegui pegar um Pokémon Shine. E também consegui cometer a burrice de apagar meu save, mano. Meu Deus do céu, pessoal. Até quando me lembro disso aí, me dá uma tristeza, velho. Eu consegui deletar meu save, mas vai ser burro assim na casa do chapéu, cara. Mas enfim, eu tenho uma foto, tá no Instagram. Então... tá lá, tá salvo, né? E no dia que eu capturei ele foi muito legal. E essa história do Shine eu conto em outro episódio à parte, tá? Pra gente falar de Pokémon também. Caso você queira escutar, né? Caso você queira ouvir mais sobre Pokémon, deixa aí no campo dos comentários se você quer ou não. Porém, eu quero muito falar no futuro de Pokémon. E aí a gente vai ter esse episódio sim, com certeza. Vamos lá. Aí, o Nintendo Switch, cara, pra mim... eu gostei muito porque a versão que eu tenho, a primeira versão, né, que é o V1 que eles chamam, tem o V1 para você entender, que é a primeira versão, o V2 reformulado um pouco mais, e aí tem a versão OLED, que tem uma qualidade de imagem muito melhor, e tem a versão Lite, tá? Que é só portátil. Eles reduziram o custo, baixaram tudo mais, e é só o portátil. E a versão V1, a V2 e a OLED, ele vem com uma dock, que a gente chama de dock, né? Uma base para você conectar o cabo de energia e o HDMI, e você conecta ele na base, a imagem do console transfere instantaneamente para a TV, e você pode jogar aí na sua TV tranquilamente com o seu Nintendo Switch, tá? E se você quiser continuar jogando no portátil, é só tirar da base, desligar a TV e acabou. O jogo continua sem mais nem menos. Simples assim. Então, é um console bem bacana, eu gosto muito da portabilidade dele. Eu jogo ele muito mais no modo portátil do que no modo com a TV, tá?
A não ser que tenha algum jogo assim que eu quero ver mais profundamente a parada, eu quero ver em expansão, eu jogo pra TV. Caso contrário, eu jogo muito mais no modo portátil. Eu gosto muito, já joguei muitos games, tá? Nele. Eu acabei zerando até o Dying Light no Nintendo Switch, tá? Pra você ver que o jogo roda lá tranquilamente, é bem bacana. Joguei vários games também. Zerei o Zelda Breath of the Wild, que foi outro jogo assim também pra mim, muito bacana, sensacional demais. Eu gostei muito de ter jogado. E o meu console, infelizmente, foi banido. Eu consegui fazer essa proeza aí, de ser banido. Eu desbloqueei ele, teve um dia que eu tava à toa e eu resolvi desbloquear ele. Resolvi, do nada, assim, já existe o desbloqueio, eu fui dar uma estudada. Eu sou bastante curioso com as coisas e eu falei, vou tentar, cara, por que não? Aí fui fazer, procurei saber, aí tinha que comprar um tal de dongo que chama, que vou te dizer que é como se fosse um pequeno pendrive, assim, que você lança os arquivos ali e um tal de, como é que chama o negócio, cara? Dig. E o Dig. Era o Dig Dongo, né? Olha as ideias, mano. E aí você pega esses itens aí, faz o que tem que ser feito e desbloqueia, né? Entra na falha do sistema do console e desbloqueia ele. Eu, sem nada desses equipamentos, falei, vou fazer em casa aqui. Aí tinha a versão para PC também. Eu falei, bom, eu vou tentar. O que eu fiz? Eu consegui baixar o que seria do dongo pro PC, resumidamente, né, para você entender. E o Dig, né, que era uma pecinha, eu fiz com papel alumínio, acredite ou não, eu usei papel alumínio no próprio controle mesmo e deu certo, funcionou. Fiz o desbloqueio do console, só que eu cometi um dos maiores erros, né? Eu não fiz a cópia da NAND, e não rodei o desbloqueio nessa EmuNAND, né, que seria a NAND emulada, né? Resumindo, eu usei normal, aí eu lembro que estava na época para lançar o Apex Legends e pensei, vou tirar o desbloqueio e vou voltar ele pro original e vou jogar meu Apex tranquilo, sossegado. E foi o que eu fiz. Eu tirei o desbloqueio, limpei o console bem certinho, tudo que tinha para limpar. E quando eu liguei ele normalmente, originalmente, novamente, eu fui contemplado com a mensagem que eu estava banido. E o meu console ficou banido até hoje, daí eu tive que deixar ele desbloqueado mesmo, de fato, e usar ele somente desbloqueado. Porque eu já não tinha mais o que fazer, né? Eu basicamente perdi o acesso à conectividade com a internet, com o meu console. Foi uma burrice tremenda. Eu não me arrependo das coisas que eu faço, mas eu acho que foi uma burrice sim. Porque eu perdi um console, né? Perdi um console que era bacana. Ele funciona normalmente hoje em dia, eu uso ele na TV e tudo mais, mas eu uso ele somente desbloqueado. Aí por um lado, o jogo que eu conheço com ele desbloqueado, se eu gostar muito do jogo eu compro. Assim como eu fiz com o Zelda, com o Mario e tudo mais, né? Então me serve assim esse console. E futuramente eu acabei pegando o Nintendo Switch Lite, tá? E esse eu vou deixar ele original mesmo, vou deixar ele do jeito que ele é. E eu gosto muito, tá? O que acontece? O Nintendo Switch Lite, ele é uma versão somente portátil, tá? Ele é até reduzido. Os controles dele não destacam, porque no console, no Nintendo Switch V1 e nos outros modelos, os controles são encaixados, né, na lateral. Você pode sacar ele e jogar tranquilamente com eles nas mãos fora, né? E você pode dividir ele também, tá? Um controle vira uma metade do controle vira um controlinho completo. Não sei se você consegue me entender. Aí duas pessoas dá para jogar ao mesmo tempo. No Nintendo Switch Lite não tem isso. Os controles são fixos. E por ele ser mais fixo não, totalmente fixo, né? Ele é mais robusto, assim, eu sinto que ele é mais firme, tá? Ele é um pouquinho menor, a pegada até é boa. Eu só não gosto muito, me incomoda um pouco. A minha mão não é muito grande, mas mesmo assim me incomoda um pouco a pegada nos botões RL, tá? No LR, né? Isso fica meio ruim. Fora isso, ele é sensacional. A telinha dele é bem boa. Eu gosto bastante. Deixo ele no esqueminha original mesmo, tranquilamente. Mas é um console assim que ele te atende muito bem, cara. É um console muito forte, né? Ele tem jogos bons, né? Dá pra... Só que assim, ele tem bastante jogo legal, tá? Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Tanto que o próximo console, eu não sei como é que vai se chamar, vai ser melhor, né? Em relação a potencial, né? De gráfico e tudo mais. Mas esse aqui não deixa a desejar, não, nem um pouquinho, tá? Se você tem algum preconceito, quer ter, pode comprar que ele é realmente muito bom.
Eu recomendo demais. Se você gosta das franquias da Nintendo, né, obviamente, que é o que mais vai ter, né, recomendo demais. Então, um console muito bacana e o lance da portabilidade dele que me anima mais. Eu posso deitar ali num tempinho antes de dormir, que eu tô com um pouquinho sem sono, eu jogo um pouquinho. Se eu tô numa viagem eu consigo jogar. Se eu tô de boa, quero um acesso rápido, segundos eu já liguei o console e tô jogando. Então acho que viabiliza muito, né, para você jogar o console se ele é instantaneamente fácil de ligar. Para você adulto, né? Para você que é moleque novo, você que é um jovem, você que é um adolescente, você tem todo o tempo do mundo, né? Você pode sentar, ligar o console, montar os cabos na TV, ligar e tudo mais, né? E jogar tranquilamente diante da TV ali e tudo mais. Mas se você tem uma vida adulta, você tem outros compromissos, você tem que trabalhar, você passa realmente a maior parte da sua vida resolvendo questões, né, de responsabilidade, muitas vezes estudando, trabalhando, dando atenção para sua família, resolvendo coisas da casa, e isso leva tempo, né? Então, você tendo um console que é só pegar e já tá ligado, é bem mais fácil, né? Bem mais fácil você jogar. Um exemplo, estou com o meu Switch aqui, ó, Lite nas mãos. Eu vou ligar ele aqui, tá? Ó, liguei. Quem ligar? Vamos ver quanto tempo ele leva para dar num jogo já. Vamos lá. Tá na sua tela de abertura, na primeira, né? E já estamos com ele ligado. Eu já vou entrar num jogo aqui, ó. Ó, entramos no jogo. Eu não sei quantos segundos levou, mas eu acho que é menos de 1 minuto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Até vou aumentar o volume aqui e vamos que vamos. Então, ó, é rapidinho, ó. Você já tá no jogo, ó. Eu já tô aqui, ó, na tela de abertura do jogo. Só eu clicar aqui e eu começo a jogar o game. Eu abri até o Gear Club 2, um Limited. Esse jogo de carro eu gostei bastante, é bem bacana. Eu joguei pouco dele ainda, mas quero jogar mais. Ele é um jogo de corrida bem bacana. Então é um jogo fácil de você poder jogar, né? Um console simples, relativamente simples. Você entra facinho no jogo, né? E para fechar o jogo, simplesmente botão de home, fechar, aí você aperta aqui modo descanso, pronto, o console está desligado já. Viu que rápido? Viu que coisa louca, né? Que coisa louca, pessoal. Muito bacana mesmo. Se você assinar o online dele, você tem acesso aos jogos retrô. Daí você vai jogar o Virtual Console, que chama, né? Você vai jogar aí Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Mega Drive e o que mais? Acho que só, ao momento é só. E você tem acesso a esses games retrô também, tá? Mas eu recomendo só se você realmente for um retro gamer e queira ter os jogos antigos aí para jogar na palma da sua mão. Caso contrário, eu não recomendo você assinar, tá bom? E o Nintendo Wii, ó, e o Nintendo Switch também, não é só alegria. Uma coisa ruim que eu acho que ele tem na sua versão V1 ali, o controle não é dos melhores, tá? O D-pad dele ali eu não gosto muito particularmente. E uma outra coisa que eu acho ruim é que o preço dos jogos nunca entram em promoção. O Super Mario Odyssey, que lançou há 7 anos atrás, ele até hoje custa R$300. A Nintendo não baixa o preço dos jogos nunca, né? Ou as franquias principais dela, né? Outros jogos entram em promoção sim, mas os jogos principais nunca entram em promoção. Se você quiser ter, você tem que desbancar uma grana da hora aí. Sabe que R$300 aí para um trabalhador aí não é fácil, né? Mas isso é os dois itens aí do console que eu acho sim que deixa um pouquinho a desejar. Mas fora isso, para mim é um console que compensa muito, tá? E vale muito a pena sim, com certeza. Beleza? Bom, esse foi o episódio, espero que você tenha gostado da minha companhia. Muito obrigado você que escuta aqui os nossos episódios, tá? Se você quiser deixar uma sugestão de tema ou coisa parecida, pode deixar no campo dos comentários aí no Spotify ou no YouTube, tá bom? Que a gente vai conversar com certeza. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo episódio. Fiquem todos com Deus, abraços e até mais!